Olá pessoal, eu me chamo Carlos Marcelo, sou professor na escola pública e atualmente mestrando em educação. Fui convidado a conversar com vocês sobre os processos da educação dentro deste contexto da pandemia e desse distanciamento social. Sim, porque a educação vive um momento ímpar em que ela se distancia presencialmente do seu aluno, porém ela não se distancia enquanto processo de aprendizagem e de qualidade para esse nosso educando. Nós estamos vivenciando esse momento em que a gente precisa replanejar, em que a gente precisa ressignificar, num contexto novo, a educação. E dentro desse olhar para a educação, nós precisamos olhar para os nossos planejamentos enquanto professores que não estamos em sala de aula e para o nosso aluno que não está no ambiente fazendo as interações conosco. Então, como significar este planejamento, esta atividade para o nosso aluno? E o que nós desejamos, do nosso aluno enquanto aquele que se projeta no mundo, enquanto aquele que se projeta enquanto cidadão para qualificar a nossa sociedade. Mesmo no distanciamento social, mesmo diante de uma pandemia, o nosso aluno é convidado a ressignificar, a planejar a sua vida, o seu cotidiano, a partir de todos os processos que nós vivenciamos. E nesse processo do planejar, do executar as atividades para enviá-las aos nossos alunos, nós educadores precisamos também nos perguntar o que muda na educação, afinal de contas. Quando nós planejamos, quando nós ressignificamos o nosso tempo enquanto professores e pensamos na educação, a gente percebe que dentro dos processos não muda significativamente muita coisa, porém muda os jeitos e as formas de como nós significamos este tempo para o processo do nosso aluno. Ou seja, as atividades que nós faríamos em sala de aula, nós a executamos de uma forma nova, de um jeito novo. As tecnologias, os novos jeitos de fazer a educação ou os novos jeitos de fazer a sala de aula enquanto distanciamento social, nos projetam a nos qualificarmos enquanto professores e a qualificarmos também os processos da educação. E quando nós estamos falando de aprendizagem, quando nós estamos falando de conhecimento, quando nós estamos falando de planejamento, nós, professores, não podemos em momento algum esquecer a dimensão das competências e a dimensão das habilidades. Todo o processo de aprendizagem do nosso aluno passa pelas competências e passa pelas habilidades. Isto significando cada momento em que ele vai alavancando o seu protagonismo no processo de conhecer, no processo de executar e no processo de tornar um conjunto todas essas habilidades que foram significadas de forma individual, mas que no ambiente das competências se tornam um conjunto, e este conjunto vai oportunizando o nosso aluno também no seu conhecer, no seu aprender e no seu ressignificar todo o seu ambiente de conhecimento. E quando falamos de competências e quando falamos de habilidades, nós precisamos também entender que no processo do socioemocional, o que nós significamos, o que nós entregamos ao nosso aluno é projetado, é ensinado, portanto, uma competência ou uma habilidade socioemocional, ela vai como que se prefigurando também dentro do processo de aprendizagem, de ensinagem e aprendizagem. Nós aprendemos com o nosso aluno e o nosso aluno aprende conosco. O socioemocional, ele vai como que interligando todas essas habilidades executadas nas ciências humanas, nas ciências das linguagens, nas ciências exatas, e esse nosso aluno vai como que projetando a sua vida, vai como que projetando as suas realidades a partir de tudo aquilo que é ensinado no ambiente da sala de aula. Como professor, eu creio que os saberes que nós podemos privilegiar
tanto nesse tempo da pandemia e desse distanciamento social, são os saberes do conhecer, pelos conteúdos, pelas atividades, a partir das ciências, mas muito mais os saberes relacionais, os saberes que incluem ali e que vinculam os valores, que fazem com que o nosso aluno perceba que ele está no mundo, esse mundo é real, esse mundo não é uma fantasia, este mundo não é projetado dentro de um ambiente de ilusões, mas esse mundo propicia a realidade daquilo que nós, seres humanos, vivenciamos no nosso cotidiano. É claro que o nosso aluno ele se choca nesse momento com toda essa realidade da pandemia, mas é lógico que o nosso aluno, vivenciando, experimentando a pandemia nas suas entranhas, no seu cotidiano, ele também saberá valorizar muito mais a sua vida. Dentro desse contexto pós-pandêmico, então, nós podemos dizer que a educação ela não se perdeu, que o ano letivo não está perdido, mas que o ano letivo foi ressignificado, que o ano letivo está sendo feito como que uma leitura dos seus processos, está sendo reformulado, está sendo replanejado. A educação está vivendo momentos que podemos dizer momentos de ressignificação para os seus processos enquanto aqueles que planejam e aqueles que aprendem. Nós estamos aprendendo juntos, junto com os nossos alunos. Enquanto educadores, nós estamos ressignificando as nossas atividades e nós estamos entregando a eles atividades vinculadas à sua realidade. Então a educação não se perdeu, a educação passa por momentos de reformulações e momentos grandiosos de novos pensares e de um novo agir. Eu creio como educador que esse momento de distanciamento não há perdas, mas há ganhos. Nós estamos reaprendendo, nós estamos ressignificando a nossa vida enquanto professores, enquanto educadores, enquanto aqueles que planejam, e eu creio que o nosso aluno também, para ele não há perdas durante esse distanciamento. A educação à distância só nos faz ganhar. Ganhar de que forma? Quando nós passamos a valorizar mais aquilo que nós executamos enquanto aqueles que planejam, e o nosso aluno passa a valorizar mais aquilo que lhe é oferecido enquanto atividades para o seu processo de aprendizagem. Então o distanciamento, ele muito mais nos ajuda nesse processo de repensar a educação e repensar as nossas atividades, o que nós vamos oferecer ao nosso aluno, mas também nos ajuda a perceber que o aluno está ressignificando à distância essas interações que não eram bem executadas no ambiente da sala de aula, essas interações nas amizades, nos valores constituídos. Então tudo isso está passando por um processo de pensar e de ressignificar enquanto atitudes e enquanto ações do nosso aluno também. Bauman, um grande teórico do século XXI, que traz consigo o conceito da modernidade líquida, vai dizer que esses princípios universais precisam ser desmistificados e estão sendo desmistificados. No processo da educação, nós também podemos conceber, justamente nesse momento em que nós estamos vivendo o contexto da pandemia e esse distanciamento social, esses contextos universais, esses processos universais da educação, como que se diluindo, como que se modificando e trazendo novas possibilidades, abrindo-se para o novo e trazendo condições novas para que se deem as aprendizagens dentro de um contexto novo. Ou seja, o nosso aluno está conversando conosco a partir de uma tela, de uma rede social. O nosso aluno está aprendendo conosco, está protagonizando o seu conhecimento a partir deste ambiente remoto, de aulas remotas, de falas de contextos diferentes. O nosso aluno não está mais diante de um quadro com o giz, com a barra de giz que escreve naquele quadro,
e ele se torna apenas um mero espectador, copista, muitas vezes. O nosso aluno agora está pensando como fazer o seu processo de educação. O nosso aluno está saindo desse processo homogêneo que muitas vezes nós o vinculamos enquanto educadores ou enquanto processos da educação, e está criando os novos jeitos para aprender e para se tornar este protagonista do seu conhecimento. E o que se torna essencial para nós educadores, para o aluno, o que se torna essencial para a educação? A essencialidade está no fato de aprender, aprender sempre de novo. Entender que no processo de aprendizagem nós somos inacabados. Nós podemos transformar, nós podemos mudar, nós podemos ressignificar tudo aquilo que somos e tudo aquilo que fazemos. A educação, ela está para justamente nos projetar sempre de novo. Então é essencial que dentro desse tempo de pandemia e de distanciamento social, a gente reaprenda. A gente aprenda coisas novas, mas a gente ressignifique aquilo que já aprendeu. E qual é a parte que nos cabe, então, enquanto professores? Significar, ressignificar, planejar, replanejar, entregar atividades que possam ir ao nosso aluno como possibilidade de pensar a sua vida, de replanejar a sua vida e de conhecer o mundo, a realidade, a partir de todas as ciências que nós podemos entregar a eles. O que cabe ao nosso aluno? Significar o seu processo de conhecimento. Não esmorecer nesse momento porque nós estamos socialmente distantes. É imaginar que o seu processo de conhecimento não para. Cabe a ele executar o seu processo de conhecimento enquanto alguém que não está sozinho, mas que tem à sua volta pessoas que podem ajudá-lo, professores que estão à disposição para entregar a ele o que há de melhor neste momento. E o que cabe à educação é manter-se sempre sabedora de que ela está inacabada, de que ela pode passar pelas transformações, pelas mudanças e nada vai ruir. Os conceitos universais podem ruir, porém, jeitos novos aparecerão a partir do momento em que a educação se projetar sempre para algo novo, para conhecer esse novo que está por vir.